Olá, tudo bom? Tudo jóia, gente? Vamos embora, né? Seguinte, hoje eu tenho uma dica interessante, que ela diz respeito ao que eu comentei recentemente e que é uma verdade absoluta. A gente precisa saber várias maneiras de fazer uma mesma coisa, certo? Porque cada situação pode exigir uma maneira específica. E se você não souber fazer mais do que um jeito de fazer aquilo, então as coisas se tornam mais difíceis. Por exemplo, essa dica de hoje é interessante. Atentem à largura que eu estou usando aqui. É um trabalho bastante largo. Isso aqui são 170 pontos aproximadamente, tá? E eu tenho aqui uma amostra de uma coisa, né, de uma coisa, e é um tricô vertical, ou seja, ele fica de pé, ele foi tecido assim. E eu preciso colocar aqui nesta borda esta barra que eu teci agora. Para ficar, ó, aqui do avesso e aqui do direito, ó. Ela está presa e não foi costurada. Ela foi colocada diretamente da máquina. Então, eu queria mostrar para você como que eu fiz isso, certo? É mais uma maneira para casos aonde você precise colocar um acabamento numa parte que foi tecida assim e não assim. Porque quando você começa um trabalho, você vai tecer adiante, beleza, a barra já fica ali, já está junto. Quando você termina a barra, você também já aprendeu nesse 2 ou 3 vídeos anteriores. Mas colocar uma barra desta numa parte tecida de lado, como esta, eu ainda não tinha mostrado para você. Então, é o que a gente vai ver agora. Como eu disse, né? Aqui, ó, é a largura, eu já coloquei esta parte. E agora eu vou colocar esta. Então, como que a gente faz? Ora, nós temos que colocar o trabalho aqui em cima, de uma agulha até no mesmo tamanho do que está tecida essa barra, certo? É lógico isso. Então, é como você imaginou. Nós vamos aqui na bordinha, certo? Colocar aqui 1 ou 2 pontos, né? Já, para ele ficar no lugar aqui sem forçar demais a borda. Não é como na costura que a gente usa essa alcinha final, não. É um pouquinho mais para baixo, porque os pontos têm maior resistência, tá? Então, eu boto assim, ó, tipo na carreira de baixo, ó. Se você, editor, amplie isso, por favor, para elas verem, ó. Então, olha aqui, ó, não é aqui, não é isso. É, digamos assim, ó, no primeiro ponto, ó, aqui eu quero que você veja, ó, aqui tá a borda, certo? Esse ponto aqui é o ponto de borda, não é nesse. É nesse seguinte aqui, ó. Então, por isso que a gente vai um pouquinho para baixo, assim, para colocar nas agulhas. Eu coloco aqui e coloco aqui também, esticando. Deste jeito, eu não erro, ou seja, eu não chego no final faltando ou sobrando malha. Você entendeu? Ó, tá aqui, tá aqui. Agora eu tenho que distribuir esse resto. Aqui vai ser mais ou menos o meio, né? Então, eu vou distribuir esse resto aqui com todo amor e carinho. Eu vou fazer isso e já voltamos.
Eu tenho uma dica importante para facilitar, evitar acidentes e agilizar a sua vida. Antes de começar, ou assim, neste momento, onde eu botei aqui e botei aqui, a gente vai abrir todas as linguetas das agulhas. Porque a agulha fechada, ela é difícil de a gente pegar, acaba ficando uma sem receber malha, então a gente vai abrir todas elas, ó, com o transportador de 1 ponto. Aqui elas já têm, mas mesmo assim eu abri. Então, isso aqui é muito útil para abrir todas as linguetas, certo? Aí você vai me perguntar, Iva, eu posso usar o transportador de 3? Claro que sim, pode utilizar perfeitamente. Só você cuida um pouco para que o primeiro aqui não fique muito perto. Você tem que manter a distância das agulhas, tá? Então, aqui tem que cuidar um pouquinho com isso, para não botar pertinho assim, tem que manter a mesma distância que tem de um transportador para outro aqui, ó. Entendeu? Senão você vai chegar aqui, você vai apertar, vai, né? Então, isso é importante. Ó, eu deixo aqui uma folga igual a essa distância entre esses dois ferrinhos aqui. Ó, daí já fica assim bem de frente com a agulha e facilita o transporte, certo? Ó. A agulha vem um pouquinho para frente, como tá aqui, ó. Isso é perfeito, tá? Deixa assim, não se preocupe. E vamos embora. Eu vou terminar aqui e logo voltamos, certo? Não puxe a agulha para cá contra você, ela deve ficar nessa posição. Joia? Pronto, meninas. Veja que ficou perfeitamente colocado, certo? E tá beleza. Eu esqueci de comentar um detalhe com você. Como que eu sabia a quantidade de agulhas que eu precisaria? É que eu fiz anteriormente esse lado aqui, né? Então, eu já tinha medido. Então, os dois lados foram feitos juntos, logo, a quantidade de agulhas tinha que ser a mesma, certo? Então, isso aí tá tranquilo. O que importa aqui, neste momento, é a maneira de grudar. Eu quero dizer que o pente ainda está colocado na malha, aqui na parte canelada. Eu tirei os pesos para facilitar o arremate dos pontos que nós vamos fazer agora. Aqui é uma situação aonde o arremate por trás dos postes seria adequado também. Mas, como tem muita agulha aqui, você vê que a agulha não vai mais para trás do que isso. E para eu passar o ponto por trás dos postes, vai ser uma trabalheira incrível. Então, nós vamos fazer pela frente dos postes, mas não com o remalhador. Veja você, é uma outra maneira de fazer arremates em função da necessidade aqui. Nós vamos fazer ponto por ponto, certo? Mas usando o transportador. Aqui, ó. Esse aqui, ó, eu vou transportar por trás dos postes para ele ficar preso, tá? Para ele ficar preso aqui. E vou tecer. Ó. Agora eu vou pela frente dos postes, ó. Eu vou tecendo os dois juntos. Opa, caiu. Olha a importância de eu segurar aqui, ó. Caiu o ponto do meu transferidor aqui, transportador, né, de pontos, e eu não precisei refazer. Ó. Aqui é problema, sim, se cair ponto, porque a barra que tá aqui atrás, ela pode desmanchar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado
Ó, eu transporto, eu vou tentar tirar ali a mão da frente, ó, eu transporto, puxo já a agulha, já tô segurando 3 coisas. O ponto da frontura, que foi tecido aqui, a barra, a minha borda aqui e o ponto que eu coloquei nessa agulha. Então, são 3 coisas aqui. Agora, eu volto, lingueta aberta e faço o ponto, certo? Não solto, não, eu não aperto, mas também não deixo solto. Ó, aqui ele não queria vir, ó. Eu espero a lingueta passar ali, ó, tá vendo, ó? A lingueta aqui, ó, ela não engatou, eu vi que ela levantou. Então, isso para mim é fundamental, porque se ela não levanta e engata nos fios aqui, aí, ó, aqui agora quase que eu fiz uma arte aqui. Ó, agora, ó, tá vendo? Olha aqui a lingueta, ó. Eu vou, ó, eu vejo que ela, ó, ela levantou. Eu boto o fio e teço. Deixa a mão para baixo aqui para não correr o risco de cair o ponto da agulha ali. Transporto, ó, levantou a lingueta, eu teço. Tá vendo? Ó, levantou. Então, este procedimento é muito próprio para esse tipo de situação. Não é por trás dos postes, é pela frente, porque não tem possibilidade de fazer por trás. É uma outra maneira de fazer. Certo? Ó. E assim a gente vai de um por um até o final. O que que a gente faz se a gente, sem querer, puxou uma agulha? Eu tenho 2 possibilidades. Uma é colocar para trás de novo aqui, antes de fazer o arremate. E a outra é fazer isso aqui, ó. Peguei o fio, puxo ele bem e coloco ele aqui. Dá para fazer? Dá. Ó, pronto. Puxo de volta, encosto, teço. Tá? Quer dizer, o ideal é não puxar, não ter agulha para frente. Aqui agora, para não forçar muito um ponto, eu vou tirar aquele pontinho que eu deixei ali e vou pendurar mais malha, assim, ó. Tá vendo? Porque ela vai segurando o peso e o pente tá embaixo. Não tem os pesos, mas ele é um peso, né? Então, eu cuido muito com isso, tá? Tem que fazer. Aí você vai dizer, aqui, ó, aqui tem que fazer um pouco de força para ele fazer o ponto. Ó, sempre olhando a lingueta, se ela tá fechando, se ela não tá engatando, certo? A gente aprende a observar isso e fica fácil, ó. Ele tem uma certa dificuldade de tecer, ó, foi. Entendeu? Eu vou terminar e logo voltamos. Meninas, eu quero mostrar uma coisa para você. Se for necessário, eu vou pedir ao editor que também faça um zoom em cima disso. Aqui é o seguinte, o ponto está nessa agulha da máquina aqui, tá? Eu abri a lingueta. Esta daqui, que é para lá do pano, é para lá do pano, certo? Então, eu vou pegar esse ponto e vou colocar ele em cima desta agulha aqui. Note que este ponto vai passar aqui por cima. Ele vai cobrir essa parte. Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Tá lá na máquina.
Aí, eu vou puxar ele para cá, ó. Ele vai pegar por cima aqui. E vai para essa agulha aqui, ó. Você tá vendo, ó? Então, ele vem de lá para cá e forma aqui um acabamento igual em toda a extensão. Isto aqui é o avesso, certo? Então, todos os pontos, eles passam... Opa, não, terminou de tecer aqui. Ó, eles passam por cima da borda ali, ó, para cá, de lá, daqui para cá. Então, ele passa por cima aqui, ó. Você tá vendo? Aí, eu engato ele aqui, bem engatado, só tira daqui quando tiver certeza que engatou, e aí você tece ele, ó. Beleza? Então, esse transpasse por cima cria essa bordinha aqui, um tipo de um arredondadinho assim, que é normal. Por isso, depois vai ter um balãozinho aqui, mas a gente vaporiza depois do trabalho e desaparece esse balãozinho ali, entendeu? Então, este tipo de detalhe eu achei importante, porque muita gente vai dizer, ah, mas fica essa borda aqui mais grossinha. Sim, fica, de boa, na boa, entendeu? Beleza, beleza, gente, beleza. Eu estou chegando no final aqui. Então, eu suspendi aqui, ó, e vou engatar aqui também, dos ganchos de topo, porque eu tenho o pente aqui de baixo. Na hora que eu terminar, ele vai fazer isso. Então, eu coloquei aqui como medida de precaução, certo? Para o peso se distribuir, não fazer tanta força aqui, entendeu? Então, esse é um detalhe que você também pode se preocupar, né? Iva, dá para tirar o pente antes? Eu não recomendo, porque o pente, ele está mantendo o trabalho para baixo. Se eu tirar, sobe tudo e pode cair os pontos aqui. Então, eu não recomendo, tá? Aqui, quando eu chegar bem ali nos últimos pontos, eu vou pendurar ainda aqui também, para evitar cair pente no chão. Deus me livre, eu tenho um cuidado com esse pente, é necessário, né? Vai comprar um para ver quanto que custa, entende? Então, tem que cuidar. Tudo que é da gente precisa ser cuidado. Ó, aqui eu vou ficar agora com 3 agulhas, já vou suspender aqui, não, todos os pontos, não só os da frontura, tá? Todos os da frente também. Para não deixar esgarçar os pontos da frontura. Penúltimo ponto. Último ponto. Agora, a gente corta um pedaço assim, né? Arrebenta ele. E puxa aqui. Tá vendo? Ó, o pente tá no lugar, porque ele está suspenso por isso daqui. Seguro, né? Então, agora, nós vamos soltar, segurando. E vamos tirá-lo. Ah, ele está com os pesos ainda. Eu esqueci disso. Peso retirado. Peso retirado. Quase que esse peso cai, gente. Aqui, ó. Pronto. Então, vamos retirar aqui o trabalho. O detalhe é o seguinte,
Esta borda aqui, que é a amarração inicial, ela tem uma elasticidade que a gente não consegue fazer no final de uma barra. Então, por isso, há situações aonde nós temos que emendar assim. Olhe como ficou aqui no direito, tá vendo? Ó. Isso aqui é tipo uma cintura, né? Depois. Então, é perfeitamente possível, fica bom. A gente, ó, tá vendo como fica aqui arredondado, assim, ó? Isso depois na vaporização a gente vai acertar, né? Isso aqui é tudo fio de sobra, gente. Esta peça é um protótipo, é um teste de uma coisa que eu quero fazer para você, né? Então, eu já estou mostrando essa técnica. Se você quiser fazer uma amostra, exercitar, né? Vai facilitar a sua vida. Beleza? Um enorme abraço e até!